Olá, meus amigos, minhas amigas, bom dia a todos. Esta sexta-feira, dia 17 de julho, começa fria, mas vai esquentar durante o dia. Estamos no nosso horário normal hoje, 10 horas, uma hora de conversa entre amigos, e que hoje traz um tema muito interessante, a telemedicina, que tomou maior proporção agora, nesse momento da pandemia, e parece que veio para ficar. Estão conosco grandes amigos, especializados nesse tema. Professor Renato Sabatini, bom dia, Renato, obrigado por ter aceito o convite e me ajudado a organizar essa live. Ok, muito obrigado também, agradeço o convite que me foi feito para discutir esse tema, que sem dúvida é muito interessante e tem gerado muita discussão e também muitas mudanças, né, na medicina em função da tecnologia, agora durante essa pandemia que está ocorrendo. É verdade. Vamos falar sobre isso. E o Renato acompanha esse tema desde o seu início, né? Foi um dos grandes pioneiros nessa discussão do uso da tecnologia na saúde. Conosco também está a doutora Ana Luísa Aguiar, psiquiatra, que tem usado a telemedicina na sua atividade. Bom dia, Ana Luísa, obrigado por ter aceito o convite. Muito bom dia, doutor Márcio, obrigada pelo convite. E realmente é um assunto extremamente importante para quem está em atendimento e vendo a diferença que isso está fazendo. Depois desse momento, né, o poder ter acesso e usar toda a tecnologia para assistência tem feito grande diferença. E eu acho bem importante a gente, de fato, discutir isso, porque tem muita coisa envolvida, né, quando a gente fala de telemedicina. Então, vamos falar disso e muito obrigada por estar aqui nessa manhã para conversar sobre esse tema. Obrigado, querida. E conosco também a doutora Sandra Regina Franco, advogada, tem trabalhado esse tema. E aí eu agradeço também e dizer que eu faço paralelo, Sandra, com o que nós vivemos na advocacia, né, com a chegada de tecnologia no processo judicial, né, todas as polêmicas que geraram, que o uso gerou, mas que hoje é uma realidade que não volta mais atrás, né? Bom dia, obrigado por ter aceito também o convite, Sandra. Doutor, é um prazer estar aqui com você, tenho uma forte admiração. Nós somos, na verdade, presidentes de forma simultânea, você, né, da OAB de São Paulo, do Estado de São Paulo, e eu ali, humildemente, na minha Comissão de Direito Médico e da Saúde em São José dos Campos, mas fomos contemporâneos de 2013 a 2018, e é uma honra estar aqui e discutir esse assunto com um mestre como Sabatini, e a Ana agora, então, né, usuária da telemedicina, que vai poder contar para a gente como é que é essa experiência realmente prática na consulta, e um bom dia a todos que estão aqui conosco. Obrigado. Vou passar direto para o Renato, ele contar um pouquinho para a gente, ele que acompanha isso desde o início, todas as dificuldades que certamente enfrentou no trato desse tema no início, e aquilo que vê se hoje está acontecendo aquilo que imaginava há mais de décadas atrás, quando começou a analisar a possibilidade do uso da tecnologia na saúde. Ok, obrigado, pessoal. Bom, eu sou realmente aí um pioneiro, né? Não vou falar a minha idade, se quiser eu posso falar, mas eu acompanho esse desde 1970, 72. A telemedicina é bem antiga, né? Todo mundo acha que é uma coisa nova, mas não é, não. A telemedicina começou com a NASA e com alguns experimentos de telepsiquiatria. Aliás, viu, doutora Ana Luísa, a primeira transmissão de telemedicina no mundo foi de telepsiquiatria. Olha. Nos Estados Unidos, em 1958. Naquela época, não existia computador que pudesse fazer nem rede, nem nada. Então, foi uma transmissão analógica de TV, 2 canais de TV, um em cada direção. E eles usaram isso para fazer treinamento de residentes, inclusive com prisões. Então, uma das primeiras aplicações foi a telemedicina prisional, que aqui para os nossos queridos amigos advogados sabem que, com toda a polêmica que houve com a audiência virtual, né? O doutor Marcos da Costa, inclusive, foi muito instrumental no sentido de mostrar que a tecnologia podia, sim, resolver. A mesma coisa aconteceu em telemedicina. No começo houve muita, assim, ceticismo com relação àquilo.
mas logo em seguida, já nos anos 60, ainda usando tecnologias analógicas, a coisa começou a se desenvolver. Depois, quando veio a rede internet, as redes de computadores, as redes digitais de telefonia, né, como o ISDN, a coisa realmente começou a progredir mais velozmente. Foi só nos anos 90 que foram feitos os primeiros grandes projetos usando videoconferência. A gente nem sonhava que existia uma coisa que nem o Zoom, né, que nós estamos fazendo aqui, que serve perfeitamente para fazer telemedicina e até telejunta, né? Por exemplo, se você quiser pegar vários médicos e não médicos, psicólogos, e conversar com o paciente, dá para fazer 1 para N, N para 1, N para N, qualquer negócio. Bem, em 1987 foi o primeiro projeto de telemedicina no Brasil. Eu tive a honra de ter sido a pessoa que habilitou isso. Foi durante vocês mais jovens não devem lembrar, mas em 1987 foi o acidente radiativo de Goiânia, vocês lembram? Que abriram uma bomba de césio radioativo em Goiânia e contaminou centenas de pessoas, 20 delas gravemente contaminadas pelo césio radioativo, e que foram internados em 3 hospitais, Hospital de Base de Goiânia, Hospital de Base de Brasília e Hospital Naval do Rio de Janeiro, que era o único hospital da América do Sul capaz de tratar pacientes seriamente contaminados com radioatividade, tá? E aí, o que a gente fez? A Unicamp era responsável pela medicina legal, pelo relatório final, né, pericial, do que tinha acontecido com todas essas vítimas, do ponto de vista médico. Então, a gente usou a banda larga da época, que era 14K, tá? Jovens, não reclamem que vocês têm só 100 megas, tá? Eu trabalhei com 14K, e só dava para fazer e-mail, porque nós tentamos transmitir uma imagem de raio-x, demorou 7 horas. Era melhor a gente convidar o Renato Pietroforte, que é piloto, e pegar um avião do Rio de Janeiro para Campinas, a taxa de bit ia ser mais rápida do que mandar pela internet, né? Mandando por avião, ou helicóptero. Então, de lá para cá, graças à internet, a telemedicina progrediu muito. Agora, o que aconteceu no Brasil? O Conselho Federal de Medicina sempre foi contra a teleconsulta, ou seja, o relacionamento direto do médico com o paciente. Contra de uma maneira geral, com 2 exceções. Uma delas é se for uma medicina diagnóstica, por exemplo, o médico está analisando uma radiografia e aí, de repente, ele vê que o paciente precisa ter uma orientação, ele pode fazer isso em tempo real, né? Por exemplo, fez lá na UPA, na unidade de pronto atendimento, um paciente com pneumotórax, e ele está interagindo em tempo real, o radiologista com o médico. Se ele puder orientar a tratar esse paciente, fazer uma drenagem do ar, mudar ele de posição, ele pode fazer isso, tá? Mas tem que ter outro médico do outro lado. E quando não tem médico, em caso de emergência. Aí a doutora Sandra vai falar sobre um pouquinho o que é emergência. Se é uma emergência geral ou é uma emergência específica só para aquele paciente. Aí, então, a regulamentação 2002, ela permite fazer isso. Bom, tecnologia nós temos hoje, né? Não tem problema nenhum. Teleconsulta é feita no mundo inteiro. Existem 2 empresas nos Estados Unidos, a Doctor On Demand e a Teladoc, que fazem 5 milhões de teleconsulta cada uma por ano. Ou seja, só 2 empresas, 10 milhões de teleconsultas, né? Com uma taxa baixíssima de efeitos adversos e uma taxa de satisfação do paciente da ordem de 98% a 99%. Então, essa postura do Conselho Federal de Medicina criou um obstáculo durante 18 anos para a difusão da teleconsulta. E ela hoje é perfeitamente possível fazer do ponto de vista técnico, inclusive o exame físico, né? Porque um dos argumentos que eu acho que é verdadeiro, do ponto de vista médico, é que se precisar fazer um exame físico, e geralmente na primeira consulta, em muitas especialidades, é necessário fazer um exame físico que envolva o toque, né, do paciente, né? Por exemplo, ginecologia, obstetrícia, proctologia, né? Não inventaram ainda um periférico, né, Ana?
que permita fazer um toque vaginal, um toque retal. Pode ser que exista isso no futuro, mas, por enquanto, o toque do médico é importante. Por outro lado, existem especialidades como da Ana, que ela vai falar, que é psiquiatria, que não faz exame físico, mas é medicina. Então, a primeira vez é perfeitamente possível fazer uma teleconsulta, uma vez que não há o toque. Aliás, é até proibido o toque, né, Ana Luísa? Entre o paciente e o psiquiatra, e mesmo que o psiquiatra possa fazer um exame, existem maneiras de fazer. Então, existe o que a gente chama de telepropedêutica, né? Em medicina, para quem não sabe, propedêutica é o exame que o médico faz no paciente usando determinados métodos. Por exemplo, a ausculta cardíaca, a ausculta pulmonar, a palpação do abdômen, o exame do nariz, do ouvido, do olho, dos músculos, os reflexos. Então, tem um aluno de medicina no terceiro ano, ele passa pela disciplina de propedêutica, onde ele aprende a fazer todos esses exames e interpretá-los, né? Ou seja, não adianta só saber fazer. Então, isso é uma coisa de muita proximidade, né, entre o médico e o paciente, e não somente o médico, né? A enfermagem também tem essa questão do toque, a fisioterapia, a fonoaudiologia, todas as disciplinas clínicas têm que ter essa necessidade. Quais são as exceções? A psiquiatria e a psicologia. Então, a telepsicologia é uma coisa que já tem há anos no Brasil, 10 anos ou mais, porque o Conselho Federal de Psicologia reconheceu que não é muito diferente uma teleconsulta psicológica a 2 metros de distância ou a 2.000 quilômetros de distância, né? Desde que ela seja intermediada por uma tecnologia eficiente, face-to-face, né? Até o Freud, acho que gostaria de utilizar a teleconsulta, tenho impressão. Então, aqui, nós temos que uma evolução tecnológica da telepropedêutica permite você auscultar à distância, né? Já tem estetoscópio, fazer eletrocardiograma, fazer ausculta pulmonar e cardíaca, você tem medidor de nível de oxigênio, você tem glicosímetro para glicose, você tem uma série de aparelhinhos, né? Inclusive alguns para medir a acuidade visual, a acuidade auditiva, que dá para fazer à distância. Então, esse negócio com o exame físico é um impedimento técnico para fazer a teleconsulta, já não é mais verdade. Eu só gostaria de terminar essa minha primeira colocação dizendo o seguinte: eu acho que a medicina ela não é monolítica, né? A gente chama todo mundo de médico, né? A Ana Luísa é médica, o oftalmologista é médico, o médico nuclear é médico, o radiologista é médico, mas eles são muito diferentes. Acho que não existe 2 bichos mais diferentes que um psiquiatra e um oftalmologista, mas os 2 são chamados de médico, né? Então, isso cria um problema que é o seguinte: eu não posso fazer uma regulamentação geral que atenda todas as especialidades. Alguém vai ficar insatisfeito, não é? Então, nós temos que deixar, como acontece com a medicina, cada área do saber médico decidir através de uma diretriz qual que é, o que pode e o que não pode fazer na especialidade deles. A clínica é soberana, a gente sempre fala isso em medicina. Eu sou professor de medicina há 50 anos, tá? A gente ensina os médicos isso, que o contato com o paciente, os dados clínicos, o relacionamento que ele tem pessoal, onde a medicina é mais do que uma ciência, a medicina é uma arte, e a medicina é uma arte humana. Então, você tem que ter tecnologias que não desumanizem esse contato, e hoje a gente já tem, tá? Eu diria até que a teleconsulta, em muitos casos, é melhor que a consulta presencial. Não sei se a Ana Luísa vai concordar comigo, ou outras especialidades provavelmente não concordem, né? Mas isso é possível. Passar para a Ana Luísa, essa sua experiência iniciou agora, já faz tempo, e o que você está achando do atendimento à distância usando dos instrumentos de tecnologia? Ah, tá. É mais ou menos como a Bíblia diz, né? Deus criou o mundo, olhou e gostou. Então, os médicos que eram contra a telemedicina experimentaram e gostaram, né? Era muito difícil no começo você convencer o médico.
Eu chegava e falava para um colega, ele falava assim, você está louco, Sabatini? Isso aí vai degradar a medicina. Isso é uma medicina antiética. Isso é uma medicina de péssima qualidade. Eu falei, mas você já experimentou? Já? Não. Então, como é que você fala que você gosta de um prato que você nunca gostou e você fala que você não gosta? Gosta de jiló? Tá, eu experimentei jiló, não é tão ruim assim, tá? Então, quer dizer, você tem que experimentar para ver. Então, o que aconteceu? Os médicos que eram contra experimentaram e gostaram. Então, agora, eu acho, Marcos, que não tem volta, tá? Não tem volta. Existem vários tipos de consultas que não precisa ser presencial. E o médico hoje está usando o WhatsApp, não é? Para conversar com o paciente, que não é certo. O WhatsApp não foi feito para teleconsulta. Ele é inseguro, ele tem problemas. Eu vou contar da minha experiência como quem faz a consulta. Então, hoje tem também esse problema. Né? Você já usava sobre tecnologia, começou a usar agora por causa da pandemia. Como é que você tem se sentido com esse atendimento à distância? Bom, na verdade, nem podia usar a teleconsulta antes, né? A gente não tinha uma autorização para isso, apesar de ter demanda, né? Quando o doutor Renato fala que muito tempo se é usado esse efeito, há muito tempo também se tem a demanda. Mas não se tinha autorização para isso e, portanto, não dava para fazer a teleconsulta, né? E a gente continuava dentro daquele esquema. Só que a pandemia traz uma necessidade de um consultório sem parede, né? Porque o próprio paciente chega e quando começou tudo isso, eu vivi, acredito que os meus colegas também, o paciente entrando em contato e dizer, e agora, doutor, o que a gente vai fazer? O que a gente faz se a gente não pode se encontrar, porque, de fato, existe, né, o risco do contato, mas existe a necessidade do acompanhamento, inclusive de receitas de medicamentos que não podem ser interrompidos repentinamente. Né? Em muitas situações na psiquiatria, a interrupção do remédio gera muitos sintomas de retirada, quando você faz uma retirada brusca de um medicamento clássico, por exemplo, o sofrimento do paciente é enorme. E aí você tem esse próprio perfil, né? E eu falo da psiquiatria porque é um perfil de paciente diferente, como o próprio doutor Renato estava falando, né? Cada especialidade é tão diferente, tem uma demanda tão diferente, e emocionalmente o perfil do paciente também é diferente. E eu recebia muita mensagem, e aí, e agora? Né? E nós mesmos ficamos nos adaptando e agora também, porque no início não tinha o esquema muito bem organizado sobre receita, né? Quando você tem receita de remédio controlado, receita da receita dupla, né, que a gente usa, que é a popular carbonada, deu-se um jeito. Mas a gente ainda, inclusive, tem a limitação da receita B, né, da receita azul e da receita amarela, que ainda nesse momento a gente que enviar para o paciente de alguma forma, né, com algum sistema de levar lá, vai um sistema de entrega para entregar na casa do paciente, ou seja, ainda... Não tem eletrônico? Só a receita branca, né, e a receita carbonada. A gente não consegue fazer isso ainda, né, e eu estou na esperança de que isso se resolva, né. Talvez a doutora Sandra tenha algo sobre isso, algum conhecimento do que estão se fazendo sobre essas outras receitas, que é a receita do conhecido remédio tarja preta, né. A gente não consegue ainda fazer isso digitalmente. Mas existe essa necessidade. A gente dá-se o jeito, né? Então, é uma telemedicina, uma teleconsulta que ainda tem uma limitação territorial. Porque se eu tenho um paciente que tem a necessidade de uma receita dessa, ele tem que estar perto de mim. Ou, se ele estiver em outro lugar, ele vai ter que ser via, como diz o doutor Renato, até o SEDEX, né? Eu vou ter que enviar para o paciente, porque não tem como. Mas eu acredito muito nesses ajustes, porque a necessidade aconteceu. Né? E dentro disso, também a gente fala de um ajuste em termos de educação do médico e do próprio paciente. Porque a gente entra, repentinamente, o médico teve que adaptar o teleconsultório, porque teleconsultório é totalmente diferente do consultório, até na forma como você agenda um paciente, né? No consultório você consegue agendar uma pessoa seguida da outra. Na teleconsulta você tem que pensar todos esses ajustes de teleconsultório, porque você tem a conexão cai, né? Meu fone quebrou,
né? O paciente está se ajustando também a isso, aí você tem muitos atrasos, né? Muitos delays, porque essa questão da conexão que o doutor Renato falou, também a conexão do paciente é diferente da minha, e você tem todo um ajuste para fazer, e essa educação sobre a tecnologia, ela precisa ser feita também para o paciente, né? Porque se você atender um indivíduo que está acostumado a uma teleconferência, como o pessoal, um paciente do mundo corporativo, é uma coisa. Um paciente que não tem esse contato com a tela, né, não está acostumado a esse tipo de contato, ele também tem a dificuldade até de ajuste do celular, né? É aquela coisa que quem está na assistência vive. Também. Como é? A espontaneidade, né? Sim. A espontaneidade da fala, né? Sim, e aí a gente tem todo um ajuste até disso, porque quem está vendo a parte burocrática, é difícil enxergar que tem essas coisas do ajuste do ato em si, né? Da assistência direta em si. A gente vive alguns contratempos na ponta que só vivendo para ver, né, o ajuste do momento da consulta. Mas eu acredito muito que isso é muito simples de se fazer, inclusive acredito ser função do médico também, educar esse paciente dele, explicar como tudo isso acontece, porque eu tenho vários pacientes, vocês precisam ver como eles muitos ficam muito felizes de poder estar da sua casa, sem pegar um trânsito de 2 horas, como aqui em São Paulo, porque eu atendo na Zona Oeste de São Paulo, eu tenho paciente do ABC, que faz 2 horas de trânsito para chegar na consulta, né? E que quando teve essa oportunidade, disse, doutora, tomara que isso mantenha, porque eu nem preciso mais pegar 2 horas, nem sem pandemia. Não é uma questão de pandemia, é uma questão de distância, né? E em São Paulo, vocês sabem que não precisa estar no ABC para levar 2 horas para chegar em algum outro lugar, né? Às vezes um bairro, é mais fácil chegar em São José, lá na Sandra, do que chegar num bairro na Zona Norte, por exemplo, quando você está atravessando do sul para o norte. Então, a telemedicina rompe essas fronteiras, né? E essas dificuldades e as fronteiras. E aí eu gosto muito da ideia do consultório sem parede, né? Porque aí você globaliza essa ideia, né? E também, mas aí a gente tem que pensar em ajustar esse esquema sem parede para todos esses outros pormenores, né? E que acredito ser muito possível. Precisa de boa vontade, né? De entendimento de que isso não vai derrubar nada, que isso é só um ajuste da maneira como o mundo já caminha em termos de tecnologia. Não adianta a gente querer detectar, saber por ondas eletromagnéticas uma informação super avançada e não poder minimamente organizar uma conversa, uma assistência, né, por limitações da maneira como se pensa. Eu acredito que isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Sandra, eu vou fazer uma pergunta que talvez nem seja de mérito no que diz respeito ao uso da tecnologia. Mas é uma curiosidade que eu tenho, por ter sido presidente da Ordem, você também participou da vida institucional da Ordem, e aí eu vejo que a liberação da telemedicina não se deu pelo Conselho Federal da Medicina, se deu por uma medida provisória que se transformou numa lei do Congresso Nacional. Quem liberou a tecnologia no uso, a forma de clinicar, a forma de exercer a profissão, não foi o Conselho. Isso é um grande risco, ao mesmo tempo que permite uma liberação do ponto de vista social, mas é um grande risco no que diz respeito à invasão das questões técnicas envolvendo o exercício profissional da medicina. Hoje foi isso, amanhã pode ser como já teve recentemente, quando tinha aquela pílula do câncer, que não era pílula nenhuma, porque nós sabemos, né, e o Congresso tentou, através de uma lei, autorizar o uso da pílula do câncer. Isso é um risco para os médicos, mas é um risco para nós também, né? Abstraindo da vantagem da telemedicina. Não podia ser um outro tema qualquer, não é isso? Bom, vamos lá. Acho que são duas coisas que você tem toda a razão, né? Nós já temos, na verdade, o judiciário que tem legislado a favor da saúde, né? Isso em várias teses. É verdade.
É verdade. Assim, não é em relação à judicialização da saúde, nós temos o STF permitindo até fornecimento de medicamentos, ajuste em relação à distribuição de leitos, a questão, por exemplo, né, do aborto. Então, nós já temos toda uma judicialização que ocorre e uma legislação, né, sendo feita por aquele que não tem competência do ponto de vista constitucional para isso. Na verdade, nós temos realmente já aí, aqui no nosso país, talvez até por uma lentidão, muitas vezes, do legislativo em assuntos tão complexos quanto da saúde, acaba sobrando, entre aspas, também para o STF, para o STJ e para o juiz no dia a dia, né, a decisão me permita cortar, mas só para agregar, aconteceu isso na pior do câncer. A USP paralisou a pesquisa, porque qualquer pesquisa não tinha sentido. Mas decisões judiciais obrigaram a USP a continuar produzindo a pior do câncer, interferindo, inclusive, na autonomia universitária e na saúde das pessoas. Desculpe essa interrupção, mas era para mostrar como o judiciário, muitas vezes, entra no mérito que não é dele, do ponto de vista técnico, né? Mas basta ver também agora essa questão da cloriquina. Agora mesmo eu estava vendo, um pouco antes da gente entrar aqui, um dos diretores, né, do Fiocruz, na verdade um pesquisador, um coordenador de pesquisa, falando sobre essa decisão do Ministério da Saúde em impor novamente o uso da cloriquina como um protocolo, e aí tem toda uma discussão científica, não é? Alguns dizendo que sim, deve usar, outros dizendo que... Até ele disse assim, como é que o próprio Conselho Federal de Medicina apoia nesse aspecto, sendo que não há estudo científico que denote a foi declarar isso numa reunião com o presidente da República, que não tem nada a ver com medicina. Então, o Conselho de Medicina, ao invés de anunciar para os médicos e para a sociedade, teve uma reunião com o presidente da República para anunciar para ele que ia fazer a liberação. É um risco muito grande essa interferência. Você viveu muito também dentro do Conselho Federal de Medicina, né? Eu sei também da sua proximidade. Aliás, o Lavínia mandou um abraço para você. Meu amigo. Eu falei com ele ontem, né, que estaria com você. Ele falou assim: nossa, eu gosto muito do Marcos, manda um abraço para ele. Enfim, então você viveu bastante tempo e tem seus relacionamentos com o pessoal do Conselho Federal, e muitas decisões assim esbarram nessa questão da política, tanto uma política interna quanto uma política externa, né? Mas em relação à telemedicina, agora assim, só separando um pouco, eu não vejo assim de uma forma tão apática a posição do Conselho, porque se nós pensarmos, até o Sabatini não comentou, mas acho que ele vai concordar comigo, nós tivemos aí uma tentativa do Conselho Federal de Medicina em atualizar essa resolução de 2002 em 2019, né? Tivemos uma resolução que foi publicada em 2018, então a 2227, que acabou por ser revogada exatamente no mês, né, em que ela passaria a viger, que foi em fevereiro de 2019. E ela trazia como uma das novidades, e foi isso que trouxe um grande desconforto para os médicos, a questão da teleconsulta. Então, assim, eu concordo com você que nesse momento, né, de Covid-19, de emergência em saúde pública, o Ministério da Saúde, né, através daquela portaria da 467, que trouxe as diretrizes para a telemedicina, precisou impor. E é extremamente interessante porque a portaria, a 467, é do dia 20 de março. Do dia 19 de março, nós temos um ofício que foi uma resposta do Conselho Federal de Medicina para uma consulta do Ministério da Saúde, no sentido do posicionamento do Conselho Federal de Medicina acerca da liberação da telemedicina como uma ferramenta de combate ao Covid-19, e a posição do Conselho foi: não temos nada, né, a opor, mas não falou de teleconsulta, permitiu a teletriagem, o telemonitoramento, né, e a teleorientação. Então, não tinha teleconsulta. Através de uma consulta no Ministério da Saúde? Não mudou nada. Sim, foi assim, o Ministério da Saúde fez essa consulta
de forma, eu acho até que foi uma gentileza, fez essa consulta no dia 18. No dia 19, o Conselho Federal de Medicina responde ao Ministério da Saúde. No dia 20, publica-se a portaria, ou seja, a portaria já estava pronta, né? Então, foi só uma gentileza. Lembrou assim... Portaria do Ministério da Saúde, desculpa, a portaria do Ministério da Saúde ou do Conselho? Não, a portaria 467 é do Ministério da Saúde. Por uma gentileza, eu acho que eles lembraram... Nossa, uma disposição legal que regula a medicina é o Conselho, não é o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde trata de outra coisa, não é do exercício da profissão. Eu, quando saiu Mais Médicos, eu fui chamado para um debate com o ministro da Saúde e com o Procurador-Geral da República. E disse isso a eles. Vocês estão criando uma categoria, eu não estou entrando no mérito do Mais Médicos enquanto necessidade ou não de ter mais médicos no Brasil, ou da importação de médicos, eu não estou entrando na forma de contratação, não estou entrando nesse mérito, disse a eles. Mas me preocupa muito quando o Conselho diz, quando o Ministério da Saúde, amparado pela Procuradoria da República, que não tinha nada a ver com isso também, autoriza que pessoas não qualificadas do ponto de vista da legislação brasileira venham clinicar aqui no Brasil. Isso é muito sério. Isso passou batido. O próprio Conselho acabou assimilando, teve uma reação inicial, depois acabou assimilando. Mas se a gente, no Brasil, sendo atendida por médicos que não estavam autorizados a medicar sob o ponto de vista da corporação, que é o Conselho de Medicina. Sim, não tinham passado pelo Revalida, né? Aliás, assim, foi uma outra discussão. A posição dos cubanos era questionável, né? Não entro nem no contrato da forma de contrato, mas eu digo do Estado que outorga para um órgão, que é o Conselho de Medicina, delega a esse conselho a atribuição de analisar a estrutura do serviço de medicina e, ao mesmo tempo, quando tem interesse político, interfere nisso, porque é por interesse político. Né? E se hoje interferiu para o bem na telemedicina, pode interferir para o mal amanhã. Eu queria só fazer essa pontuar, tem muita coisa para falar, eu queria explorar muito você, para os seus conhecimentos, falar sobre ética, tem muito tema. Mas eu queria pontuar, primeiro, porque eu fui chamado a atenção aqui pelo Benedito Macedo. E segundo, porque como eu fui dirigente de ordem, eu fico imaginando, amanhã sai o governo, porque, enfim, tem uma questão qualquer com a ordem, sai e solta uma medida provisória dizendo assim, além dos advogados, pode advogar determinadas pessoas. E aí coloca em risco a população. Concordo. Só queria fazer mais uma inserção antes da gente, então, passar para outra rodada, mas, assim, se nós considerarmos, né, a avaliação do projeto de lei, né, que foi revertido aí na lei específica para a telemedicina, o projeto de lei trazia uma cláusula dizendo que a telemedicina seria regulamentada após esse momento de emergência em saúde pública pelo Conselho Federal de Medicina. Então, isso estava no projeto de lei. E essa cláusula foi vetada pela Presidência da República. Então, se tirou mais uma vez aí essa força do Conselho, dizendo que, de forma geral, deverá e vai haver uma lei para aprovação da telemedicina, ou para a regulamentação da telemedicina no país todo, e cada conselho, por sua vez, vai regulamentar, do ponto de vista ético e de requisitos mínimos, o exercício da telemedicina para a sua classe profissional. Então, eu concordo aí também que foi, mais uma vez, aí o conselho perdeu força e não reagiu a esse veto, né? Também é interessante pensar que ele tinha um tempo para reagir, a gente sabe disso, do ponto de vista jurídico, e também não reagiu. E agora a gente está aí tentando fazer um projeto de lei que seja mais consistente para tramitar nas duas casas e, obviamente, trazer um benefício... Ou iniciativa, né? Ou o Conselho toma iniciativa, em vez de ser projeto de lei, ele toma iniciativa, ele regula. Baixa uma resolução regulando. Pronto, está resolvido o problema. Porque a lei é transitória, a lei não autoriza a telemedicina ad eterno, para frente. Ele só diz que é no período da pandemia. Sem as limitações que o Renato comentou. Ele autoriza para tudo, ele também não limita. Só fala que tem que seguir as regras éticas do SUS. Não é as regras éticas do Conselho Federal de Medicina, é do SUS. E aí simplesmente libera. E esse é um tema importante também
mas eu não queria perder vocês. Vocês são... Olá, ele é muito pontual, e talvez a minha preocupação, embora tenha sido comentado pelo Benedito aqui nos comentários aqui dos amigos que estão acompanhando a live, mas, por ter sido dirigente de classe, eu sei da importância de preservar isso, porque eu sei do efeito que vai ter no risco daquilo que vai ser atendido. Né? Sim. Como nós tivemos um debate no passado em relação à entrada de advogados estrangeiros no Brasil. E nós reagimos fortemente para não ter entrada. Eles podem entrar, mas faz revalida, né? Demonstra que tem condição de advogado no Brasil. E não simplesmente por uma determinação, por um acordo comercial que estava sendo feito pelo Ministério do Exterior e que foi barrado pela reação nossa. Se não fosse nós, quando dirigentes de ordem, brigarmos contra aquilo, nós seríamos hoje um país livre para qualquer advogado vir aqui exercer a profissão. Fato. A força da OAB ela é infinitamente maior ainda, não é, do que a força do Conselho Federal de Medicina, mas talvez até por essa questão mesmo de classe não organizada. Eu acho que a gente vai chegar... Inclusive, os médicos reclamam muito do conselho, e eu costumo lembrar aos médicos que quem elege os conselheiros são eles. Sim, E fora as próprias divergências internas dentro do próprio conselho eleito, né? Esses conselheiros estão lá... Mais ou menos. Mas isso faz parte. O que eu acho assim, quando, por exemplo, com todo o respeito, eu insisto, eu estou me colocando na posição daquilo que vai receber o apoio do médico. Aí vai o Conselho de Medicina e vai baixar uma norma sobre a tal da cloroquina. E, ao invés de discutir isso com a sua classe, anunciar isso para a sua classe, ele foi fazer uma reunião com o presidente da República, para depois da reunião afirmar que liberou. Eu não entendi isso. Foi uma sujeição política ao presidente da República, o presidente do Conselho de Medicina tratando medicamentos da saúde das pessoas. Isso é muito, do meu ponto de vista, é muito grave. É muito grave. Enfim. Se me permite fazer uma Renato, observação, desculpa. né? É o seguinte, todo médico tem um pouco de advogado, tá? Porque a profissão ela é tão regulamentada, ela é tão cheia de coisas que... Isso começou com Hipócrates, né? Não sei se a gente tem que ter raiva do Hipócrates ou gostar do que o Hipócrates fez, porque ela é, ao longo dos séculos, a profissão talvez mais regulamentada, mais vigiada. Então, todo médico tem um pouquinho de advogado, porque ou ele tem que se aconselhar com vocês, advogados, porque a coisa é muito complicada, tá? Inclusive, eu sou muito amigo da Ana e a gente se interage há muito tempo, e ela ficava falando assim para mim, e agora, posso fazer teleconsulta? Eu falei, calma. Não, e agora, posso fazer? Ela fica, lembra, Ana? Você fica perguntando toda hora, ela está querendo fazer? Eu falava, não, calma. Quando saiu a regulamentação 2019, do fatídico 7 de fevereiro, lembra disso, Sandra? Sim. Você estava lá, né? Eu até perguntei, Sandra, como é que foi? Porque eu não podia assistir à distância. Ela falou, Sabatini, você não queira saber o pau que deu na discussão, quando foi a discussão. Foi um negócio selvagem, tá? Porque é uma coisa muito complicada. Na hora que entra no conflito, gente... O médico é um animal muito político, concorda, Ana? Ele é muito político, é tudo política. Tanto é que o atual conselho, que ninguém esteja me ouvindo aqui, mas ele foi eleito basicamente por causa da rejeição que os médicos tiveram a essa regulamentação, que foi um debate que nunca ocorreu no Brasil. E é mentira que não tinha sido debatido, é mentira que não tinham sido ouvidos. Durante 18 anos, nós fizemos dezenas de congressos, convidando o Conselho Federal de Medicina, convidando os conselhos regionais, convidando a Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde, a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde. Houve um grande envolvimento, eles tinham uma comissão técnica com grandes nomes, como o Schau, tá? O Dr. Schau, que é um pioneiro também da telemedicina, mas quando chegou a hora de barrar, foi aquele auê, né? Bom, o que aconteceu? Eles ficaram paralisados e o Mandetta passou um rolo compressor em cima, porque tinha que fazer, óbvio que tinha que fazer. Aí a doutora Ana, vou começar a fazer, né? E ela realmente começou a fazer, a experiência dela é preciosa, porque ela teve que resolver todos os problemas práticos que ocorrem quando você faz uma teleconsulta. Ela tem até umas histórias engraçadas que ela pode contar, né? Dessa interação com o paciente.
Mas eu acho o seguinte, que nós ainda estamos num estado de suspensão, tá? Se o governo tivesse gastado esses bilhões de dólares que ele deu para Cuba via OPAS, uma vergonha isso para OPAS, se ele tivesse gastado como a Índia gastou em telemedicina, gente, a Índia tem um satélite geoestacionário só para telemedicina. A Índia tem 300 mil aldeias e cidades, dos quais 90% é atendido por teleconsulta. Tá? E é um país pobre, quer dizer, ele é rico, mas gasta fabricando bomba atômica, tá? Mas é um país paupérrimo. No entretanto, eles não têm todos esses problemas de regulamentação com teleconsulta. Porque a questão é o seguinte, e eu vou terminar dizendo o seguinte, diz para mim, tenta me convencer que a medicina presencial brasileira é ótima e a medicina à distância é ruim. Tenta me convencer. Quem que não conhece o médico que atende de pé, 5 minutos, nem olha para o paciente, passa uma dipirona e tchau? Tá? Ou até hoje, até médico de plano de saúde, dermatologista que não examina o paciente, gente que dispensa o paciente sem o mínimo de qualidade. Então, não é que a teleconsulta é ruim. A medicina, e tiro tele, tá? Tiro tele, medicina, ela pode ser boa, pode ser ruim. Para isso que existe o conselho profissional, que é para vigiar a qualidade da medicina, a ética, o exercício profissional, punir quem sai fora da linha. Então, agora nós estamos com um novo problema. O problema é que o direito, né, a justiça, começou a se imbricar também com a questão da não presencialidade. Eu até perguntei para a doutora Sandra a seguinte pergunta, porque foi proibido a perícia médica à distância, tá? Então, aquela coisa de medicina do trabalho, né? O trabalhador ele é demitido, aí ele tem que fazer um exame demissional, ou às vezes ele teve um dano ocupacional durante o trabalho dele e ele geralmente vai processar a empresa se a perícia disser que houve um nexo causal. Olha, eu ensinando o Padre Nosso para o vigário, peço desculpa para os advogados, tá? Mas o nexo causal é fundamental em medicina do trabalho, né? Eu trabalho muito nisso. E se ele conseguir demonstrar o nexo causal, obviamente a empresa vai perder por algum motivo, né? Que não tenha protegido a saúde do trabalhador. Então, eu perguntei para ela se a perícia tem que ser presencial. É obrigado, está escrito em todos os lugares, em todas as leis e tal. E o médico fizer a perícia à distância, como tem muito período do INSS fazendo hoje, à distância, a empresa vai perder? Bom, se você, como advogado, procura todos os recursos possíveis para ganhar a causa do seu paciente, né, do seu cliente, certamente você vai achar uma brecha e falar, não, violou a lei, tinha que fazer presencial, ganhei. Né? Então, você vê que a coisa é realmente muito complicada. Né? Nós temos que ter uma regulamentação muito clara, muito nítida, para que não haja essas confusões de interpretação, que a jurisprudência eventualmente vai bagunçar tudo, vai dar para um, não vai dar para outro, e assim por diante. Né? Até peço a opinião de vocês. Batini, só para voltar para aquela questão que o Marcos havia colocado, de invasão, né, de algumas instituições na área médica. O CNJ decidiu, né, que deveria ser facultativo ao periciando a escolha da perícia à distância. Isso foi logo depois daquele webinar que você fez envolvendo saúde ocupacional, perícia. Então, aí o CNJ determinou que justamente essas perícias previdenciárias passassem a ocorrer se o periciando concordar, porque muitos estavam e muitos estão esperando há muito tempo o benefício, ou seja, tem gente que não consegue se alimentar direito porque não tem o benefício que precisa ter da Previdência. Né? Aí, comovido com isso, o CNJ disse, não, peraí, vamos colocar ordem na casa, quem quiser fazer, vai fazer. Só que aí você tem que ter a anuência do periciando, a anuência do perito, que tem que concordar em fazer essa teleperícia, e, obviamente, não é, o advogado da outra parte também, né, do próprio periciando, ele vai ter que apoiar o periciando nessa decisão, porque você
sabe que é o advogado que vai direcionar mesmo. Então, é todo um procedimento interessante, mas nós tivemos a Associação Brasileira de Perícias Médicas, a Associação Brasileira, né, de Perícia Médica e Medicina Legal, e o próprio Conselho Federal de Medicina dizendo não pode fazer a perícia à distância. Veio o CNJ e disse pode sim, né? Então, é aquilo que a gente está falando aí de, opa, vamos ver quem manda mais, entendeu? Porque eu acho que é uma responsabilidade. Se amanhã acontece alguma coisa, o CNJ não vai assumir. Não. Se amanhã, por conta de uma consulta como essa, que aí é uma consulta, é difícil imaginar, mas se acontecesse alguma coisa por conta disso, né? Se o resultado disso não fosse o adequado, fosse diferente daquela presencial, quem que assumiria a responsabilidade? Por isso que existe o Conselho de Medicina. Então, vamos acabar com o Conselho de Medicina. Se o Estado pode se sentir no direito de, sem ser órgão técnico, traçar norma de caráter técnico, então, para que existe o Conselho? Né? É uma responsabilidade inclusa aí que as pessoas parecem desconhecer, mas ela existe. Se isso gera amanhã algum problema, quem é que vai responder por esse problema? Para isso que existe o Conselho, para exatamente fazer análise com esses facetas diferentes, com esses vetores da ordem também é assim, na advocacia também é assim. Uma discussão muito intensa, hoje mesmo, sobre o uso da videoconferência. Eu queria agora pedir para Ana Luísa inserir nesse tema. Oi, fala. Sim, só nesse que o doutor Renato tinha falado, né, voltando um pouco quando ele fala quero que alguém me diga a diferença da qualidade, né, em relação ao presencial e à teleconsulta, né, em pior ou melhor. Eu acho interessante colocar isso, porque às vezes a gente está discutindo uma coisa super à frente, né, se a teleconsulta, se a conferência vai ser um problema para o paciente, ninguém olha que mesmo a pessoa que paga um plano, não tem ninguém avaliando a qualidade daquele atendimento, porque o médico que está na ponta, ele entra num lugar que o atendimento é plano, por exemplo, o paciente acha, e todo mundo que é atendido acha, que ele foi atendido em 10 minutos, porque o médico atendeu ele em 10 minutos, porque o médico é ruim. E isso não necessariamente é verdade, porque você tem 5 consultas de psiquiatria marcada por hora em muitos lugares. E o médico que é pago por hora tem que atender aquelas 5 consultas e resolver aquele problema. Então, assim, às vezes a gente fica numa discussão e impedindo coisas que podem ter, de fato, enorme qualidade, como exemplo, uma interação em videoconferência com o paciente, e que ele pode ser até mais bem atendido do que num lugar em que ele passou 10 minutos e que não deu tempo nele terminar de chorar. Né? Porque na psiquiatria, você tem que dar um tempo para o paciente, você tem que ter paciência com aquele indivíduo, porque muitas vezes o choro dele é terapêutico ali, se eu escuto. Né? Então, esses pormenores, essas coisas que são antigas, né? A gente está falando está discutindo se agora, né, nesse momento de pandemia, as questões tecnológicas relativas a um teleatendimento, e algo muito antigo nunca foi visto. Né? E isso acontece todos os dias. Não é só o médico no SUS que vive o problema do volume, né? E da consulta rápida, da dificuldade com isso. Quando o paciente vem com essa, eu não vou passar no médico do SUS porque ela não passa. Gente, no convênio é igual, em muitos convênios. Né? E não tem ninguém enxergando esse modelo de qualidade. E aí entra a minha pergunta, será que de fato as discussões sobre regulamentação e uma série de coisas estão de fato focadas na qualidade? A preocupação é a qualidade? Será que a preocupação é mesmo o paciente que está na ponta, isso é difícil para ele, ou ele não vai ter um bom atendimento se for autorizado teleconsulta? Será mesmo que é essa a discussão? Porque ele não está tendo um bom atendimento presencial em muitos lugares. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, uma discussão que está tendo na advocacia, e eu acho que, principalmente na psiquiatria, talvez possa ser feito paralelo. Há uma discussão hoje no CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que regula, vamos dizer assim, a parte administrativa do Poder Judiciário, tratando a possibilidade de fazer júri é aquele julgamento pelos pares, pela população, pelos representantes da sociedade, não pelo juiz técnico, mas pela sociedade, nos crimes contra a vida. A possibilidade de fazer júri usando da tecnologia à distância. E aí nós estamos discutindo muito isso, e os advogados
observam, com muita, na minha opinião, muita razão, que quando eles estão no júri, eles têm que ter o contato com o réu, com o cara com a pessoa que está respondendo o processo, até porque há comentários que no meio do júri eles têm que perguntar coisas que eles têm que perguntar, mas eles têm que ter a visão do jurado, do corpo do júri, do corpo dos jurados. Eles têm que olhar nos olhos do corpo dos jurados, ver qual é a reação deles. Saber se eles estão interessados, se eles não estão, se eles estão percebendo a importância de uma fala, e ele tem que ser mais intenso naquela fala, ou se eles estão ficando muito preocupados com uma fala, e ele tem que recuar, porque ele tem que transmitir a informação que ele está passando, e para isso é importante ver a recepção dessa informação pelo corpo. E aí eles dizem, não dá para fazer isso eletronicamente, eu não consigo olhar nos olhos, eu não consigo ver qual é a reação. Estou falando num corpo que tem, não é um individual, é um corpo de jurados. É possível ver essa reação quando está no teleatendimento? Olhar nos olhos? Aí eu te acrescento um outro detalhe. Isso aconteceu na vida real. Houve uma audiência usando da videoconferência e tal, onde a testemunha, o réu estava preso no presídio, a testemunha foi lá olhar para o réu para ver se identificava o réu. E aí disse para o juiz, eu estou achando que não é ele, não foi ele, não, porque o sujeito que me roubou é mais moreninho. E o juiz não teve dúvida, mandou o técnico ir lá e escurecer o monitor. E aí ele disse, não, agora sim, agora é ele. Eu não consigo ver tamanho, eu não consigo ter percepção que o presencial me dá, que a distância, eu não tenho como saber, eu não vejo a pessoa, eu não sei se a pessoa é mais magra, mas dizem que engorda, eu não sei se engorda o monitor, né? E mais um outro ponto, tudo isso vai se somar na mesma pergunta, que é a facilidade da conversa. Tem gente que olha no monitor e fica inibido. E o contrário também, né? A câmera de vídeo inibe. Né? Tem gente que olha e fica se preocupando mais com a imagem que ele está vendo, se a imagem está boa ou não está, do que essas três coisas geram alguma limitação no exercício? Indubitavelmente, a gente sabe que existe perda em algum nível quando você está falando de interpretação corporal. Afinal, dentro de uma ideia de psique, o corpo fala, né? Então, se o indivíduo está agora, se eu estou sacudindo as minhas pernas agora, vocês não estão vendo, né? E, de fato, mexer as pernas de forma muito nervosa é significativa para um atendimento na psiquiatria, por exemplo. Isso faz parte. Mas existem perdas em diversos aspectos, nesses aspectos, quando a gente fala de avaliação, mas não me limita no sentido de poder conduzir e poder dar um direcionamento para esse paciente. E, né, sem dúvida nenhuma, existem casos de pacientes que não dá para você atender em teleconsulta, por exemplo. Como que você vai atender um paciente psicótico, por exemplo, né? De uma forma que está agitado, que ele tem alteração do conteúdo do pensamento, ele tem delírios, ele tem alucinações, e aí, às vezes, o delírio é, inclusive, relacionado à persecutoriedade, e alguém está me olhando aqui no olho, no buraquinho dessa câmera. Isso é um fator limitador. Mas, e aí, dependendo do setor que a pessoa está, quantos pacientes psicóticos eu atendi no último mês? Nenhum. Né? Agora, em teleconsulta. Existem determinadas estatísticas, determinadas regiões ou colegas que estão em determinados lugares que ele vai ter mais. Né? E a gente tem essa limitação e a gente não pode ser ingênuo em dizer que todo mundo pode receber uma teleconsulta e pode passar por uma teleconsulta. Mas... para tudo. Mas, em termos de psiquiatria, eu posso te dizer, estatisticamente, o maior volume de pacientes que nós atendemos são pacientes com transtornos ansiosos e depressivos. E, na maioria deles, não o mais grave, que não tem condição de fazer um contato. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. E a maior... isso é estatístico. Econômico, então... Você imagina a demanda que se tem sobre isso. E aí, isso é uma coisa importante para a gente falar. Pode falar, Fim. Eu queria fazer uma colocação de um dado que eu recebi hoje de manhã. Eu entrei em contato com alguns amigos que têm plataformas de telemedicina para perguntar quais são as especialidades, né, no ranking que tem mais utilizado a teleconsulta.
O iClinic, que tem hoje 10 mil profissionais inscritos, que é a maior plataforma do país, tem como primeiro lugar, né, a psiquiatria. Então, a maioria das teleconsultas são de psiquiatria. Aí eu entrei em contato também com o Carlos Camargo, do Brasil Telemedicina. A psiquiatria, no caso dele, já caiu para 4º lugar, mas no e-medicina, que tem também, é um número menor, são 500 usuários, psiquiatria também está no topo, né? Então, é interessante perceber que, de fato, como o Sabatini disse, qual é o problema, não é? É claro que o Marcos tem razão de que sempre há... eu acho que sempre há perdas e ganhos, né? E uma das responsabilidades do profissional, do médico, é fazer essa triagem, é saber quem ele pode atender por telemedicina e quem ele não pode atender. E aí é o que o Sabatini falou também, de que as sociedades precisam criar protocolos e guidelines, né? Porque há certas patologias que o atendimento vai ser tranquilo. Por exemplo, eu estava conversando com uma pediatra essa semana, eu fiz uma live com ela tem, assim, o Sabatini sabe, milhares de seguidores e a maioria são mães, né? Ela trata da primeira infância, que querem informações sobre como cuidar dos bebês. Ela tem paciente que está, pais, né? Que estão na Dinamarca, que estão nos Estados Unidos, ela é de Campinas, então ela tem em vários estados do Brasil. E aí eu falei, mas funciona isso na pediatria? Ela falou assim, funciona muito, porque, por exemplo, eles querem orientação a respeito de amamentação. O paciente é a mãe aí, então, né? A posição do bebê, como é que eu coloco o bebê? Olha, assim, ele não está mamando. E aí é totalmente possível fazer isso por teleconsulta, não precisa realmente se deslocar até o consultório dela. Ou introdução da alimentação para a criança. O pediatra faz isso na primeira infância e é essencial, porque isso é promoção à saúde do bebê. Então, assim, a telemedicina existe, ela tem uma possibilidade enorme de utilização, né? E é interessante, é outra coisa que eu vi aqui, nesse ranking, né, do iClinic, né, que tem 10 mil médicos, é pouco ainda se a gente pensar no universo que pode utilizar. São 400 mil médicos no Brasil, né, Sabatini? Acho que é isso. 450 mil médicos. Né? É muita gente. Então, imagine que se a maior plataforma tem 10 mil, né? É claro que eles podem estar fazendo, como o Sabatini falou, pelo Zoom, pelo Google Meet e outras. A gente não tem um número, porque a gente não tem aí como levantar essa estatística ainda, né? Mas psiquiatria, né, entre esses 10 mil inscritos, psiquiatria é o primeiro, pediatria é o segundo no ranking, né? Olha que interessante, né? E é enxergar isso como modalidade, né? Porque às vezes as pessoas, agora é só tele, é uma opção, né? É mais uma coisa, um instrumento que você dá. Tem muita coisa, até a preocupação com o próprio médico, porque, imagina, o físico tem que ter um lugar, espaço físico. Eu não vou chegar no prédio às 2 horas da manhã, que o prédio vai estar fechado. Agora, do eletrônico, eu posso ligar para o médico 2 horas da manhã, perguntar se meu filho está dormindo, se ele está bem, porque ele está com uma carinha meio triste, né? 2 horas não, doutor Marcos, 2 horas não. Mas não sei, psiquiatra e pediatra, eu acho que tem que ter uma disponibilidade maior e cobrar, obviamente, para essa disponibilidade, mas exatamente. Aliás, até gostaria de acrescentar uma informação interessante. O maior plano de saúde brasileiro é a Unimed. Né? A Unimed tem 140 mil médicos e tem 12 milhões de beneficiários. Tá? Quando a gente conta isso para os argentinos, eles acham que a gente está mentindo, né? Que é maior que a Argentina, tá certo? Então, eu estou muito inserido desde 1994, que eu sou consultor da Unimed Brasil, e atualmente eu estou dando um curso rápido, né? Para médico, o curso rápido é 2 horas, tá? Pode durar mais que 2 horas, não dá. Então, sobre teleconsulta, como fazer a teleconsulta. E está acontecendo uma coisa muito interessante. As Unimedes montaram plataforma de teleconsulta. Então, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, agora Santa Catarina, para elas poderem pagar. Porque as 2 palavrinhas importantes aqui é quem paga, tá? Porque você não pode cobrar de um paciente particular, de um paciente que você atende pelo plano de saúde. É ilegal isso, a ANS vai ferrar com o plano de saúde se você fizer isso.
E assim, então, fica como paga. Então, por exemplo, a Ana Luísa, que deve atender muitos pacientes particulares, ela bolou um jeito do paciente pagar, né, usando PagSeguro, PayPal, alguma coisa assim. Porém, no plano de saúde, não é assim que funciona. Você tem que ter elegibilidade do plano do paciente, a consulta em geral 100% dos pacientes têm elegibilidade, mas precisa obter autorização para teleconsulta. A consulta normal, não, mas para teleconsulta precisa. Então, tem um código específico para teleconsulta, então, se ele vai marcar uma teleconsulta, já vem autorização automática com um número da autorização, né? E a senha. Então, as Unimed descobriram o seguinte, elas precisam de uma coisa que a advocacia, o direito sempre postulou, a identidade, certo? Eu não posso atender um paciente se eu não identificá-lo como portador daquele plano de saúde e que o plano dele permita. Então, o grande problema na teleconsulta ficou assim, mas como que eu identifico o paciente? Então, eles estão resolvendo de várias maneiras. Por exemplo, o paciente ele tem uma foto e ele é registrado na plataforma. Então, só pode fazer teleconsulta quem é beneficiário. Não tem como fazer de outra maneira. E com a foto dele, no começo da consulta, o médico olha e fala, é a dona Sandra e não a empregada dela, tá? Porque tem esse problema, né? A fraude que acontece frequentemente, mesmo em consulta presencial, mas que é muito difícil de acontecer sem o beneplácito do médico. Se o médico falar, mas não é você, é outro, não vai acontecer. Agora, como é que eu faço na teleconsulta? Então, as Unimedes hoje estão, elas estão desenvolvendo massivamente teleconsulta, porque eles estão ganhando dinheiro dos beneficiários, está todo mundo pagando plano de saúde, e eles não estão gastando, porque os médicos estão parados. Então, eles estão muito preocupados, porque a cooperativa é do médico. Vai chegar uma hora que, vão cortar o pescoço de alguém aí, tá? Vão cortar o pescoço de alguém. Você está ganhando um monte de dinheiro e eu aqui, médico, com 90% de quebra da minha receita, meu amigo, dá um jeito nisso. Então, eles falaram, o jeito é teleconsulta, pelo menos você recupera uma parte do seu consciente. Aí os médicos realmente começaram a se interessar. Então, eu já dei para a Federação da Unimed do Rio Grande do Sul, agora, quarta-feira, vai ser para a Federação das Unimed de Santa Catarina, das Unimed de Minas Gerais, etc, etc. Então, porque houve um interesse muito grande, mas não é como a Ana Luísa que se safa sozinha porque ela gosta de tecnologia. A maior parte dos médicos não tem a menor ideia de como fazer teleconsulta. Ele acha isso mesmo que a Sandra falou. Ele usa o WhatsApp, pronto, mas não pode, tá? Você disse muito bem, Marcos, se acontecer um erro, esse erro é de responsabilidade do médico, tá? Se ele avaliar mal, porque ele não teve os dados suficientes para avaliar, o problema é dele, mesmo que o paciente tenha concordado. Concorda, Sandra? Mesmo que o paciente tenha concordado, tem um efeito adverso dele não conseguir avaliar o paciente, porque ele está mexendo as pernas, os dedinhos, tudo fazendo assim, né? E você sabe que ele está nervoso. Se ele só olha aqui do externo para cima, né? Não vê nem o gestual do paciente, em psiquiatria é muito difícil fazer isso. Agora, só respondendo o que você falou, que eu achei muito interessante, os jurados. Você sabe que nos Estados Unidos já estão fazendo júri online, né? Com a tela grande do Zoom e a carinha de cada um dos jurados. Diferente. Aí os advogados perceberam que eles conseguem ver melhor do que no tribunal. É diferente. Não, e agora tem a coisa mais maluca. A coisa mais louca é o seguinte, eles estão desenvolvendo... Não é júri criminal, não é júri de morte, não é crime contra a vida, se tem júri civil. É diferente, aqui também está sendo feito. Certo. Então, mas eles estão fazendo o seguinte, Marcos, um programa de inteligência artificial que analisa a expressão facial e aparece assim do lado, nervoso, desinteressado, interessado, enojado. Então, o advogado, o juiz, etc., fica tendo uma percentagem dos que estão desinteressados. Aí o advogado fala, preciso dar uma animada nessa turma aí. Pega e entra com a dialética dele para dar uma animada na turma. Você imagina? É outro debate que é importante fazer. Nós estamos falando do primeiro passo do uso da tecnologia,
E é um passo inicial que vai ter. Os limites estão sendo colocados para a realidade. O uso vai mostrar que, olha, nós temos receio aqui, não, mas aqui dá para avançar um pouquinho. Aqui é melhor, olha, nós avançamos aqui, mas nós vimos que é melhor recuar, aqui não deu muito certo. Nada como o uso, né? A prática vai mostrar. Olha só, a gente está falando já de inteligência artificial, né? No caso do direito, identificação das faces. No caso do direito, eu fui um dos primeiros a falar sobre isso no Brasil. Eu falo sobre o uso da tecnologia no direito lá desde a década de 80 também. E eu vi muita resistência. Eu não sou contra. Eu acho que tem que usar. Acho que tem limites éticos, né? Certamente, a Sandra, esse é um tema que poderia desenvolver muito, são os limites éticos nisso, o uso dos dados. Tem um monte de questões. Agora, de todas as questões, o fato é o seguinte: se nós não tivéssemos a tecnologia hoje, certamente muita gente não podia ter um mínimo de atendimento. Sim. Então, foi um grande passo. Eu só acho que o passo deveria ter sido dado pelo Conselho de Medicina, não por lei. Acho um risco esse passo ter sido dado por lei, porque, na medida que a lei, o Congresso acha que pode mexer nisso, como eu disse, teve projeto lá atrás pretendendo autorizar o uso da pílula do câncer. Não foi aprovado por pouco, era para ter sido aprovado o projeto, autorizando o uso e utilizar a pílula do câncer. E aí nós começamos a entrar no risco do Estado, mas não é o Estado, é da política pretender regular a medicina. E aí esse risco é gigantesco. Gente, eu lamento, mas passou muito rápido. Tinha tanta coisa para falar. Nós já chegamos, são 11h07. A gente vai ter que encerrar, mas eu já fico o convite para a gente voltar a falar sobre esse tema. Essa questão da inteligência artificial é muito sério, é muito sério. Eu tenho muito receio quando se fala em inteligência artificial. Renato, já há, na comunidade europeia, a própria comunidade europeia já adotou um código de ética para aqueles que desenvolvem inteligência artificial, dizendo o que pode e o que não pode ser feito por inteligência artificial. E aí, esse é um outro tema que precisa, na hora que a gente começa a usar a tecnologia, a gente precisa deitar os olhos para esse tema pontualmente e refletir muito sobre ele, porque ele pode parecer um avanço gigantesco, mas pode trazer riscos também enormes para a saúde e segurança de todos nós. Doutora Ana Luísa, obrigado mais uma vez por ter aceito participar desse encontro, muito agradável. Eu que agradeço. Palavra com você para a despedida. Bom, eu que agradeço, doutor Marcos, e foi um prazer também conhecer a doutora Sandra, que eu não conhecia assim pessoalmente, virtualmente, né? O doutor Renato já é um professor e orientador, né, que há muito tempo a gente conversa sobre tecnologia e, aliás, ele é bem responsável por muitos interesses que eu tenho sobre telemedicina, né? Inclusive no entendimento da importância da telepsiquiatria, a gente conversa isso há muito tempo. É um prazer poder conversar aqui com vocês, ter falado sobre os desafios da assistência, né? Porque acredito que muitas vezes quem não está na assistência desconhece a parte prática, e foi muito prazeroso poder colocar isso para vocês e discutir esse tema, e creio que a telemedicina ainda vai avançar muito tanto na regulamentação, que é necessária mesmo, mas que o olhar seja bem voltado para o bem-estar do paciente e para a possibilidade do médico, né? E é essa a minha esperança. E assim a gente encerra. Muito obrigada a todos vocês. E ao pessoal que está assistindo também aí no Facebook. Doutora Sandra Regina Franco, prazer em conhecê-la telepresencialmente. Parabéns pelo trabalho, viu? E obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom, eu agradeço muito ao convite. Na verdade, a gente já se conhece, nós já nos conhecemos, e acho que até no próprio Conselho Federal, que nós já estivemos no mesmo evento. Mas tudo bem, eu desculpo de você não lembrar de mim, tá tudo certo. Vamos lá. Esse tema, para mim, é extremamente caro, é muito importante, porque é necessário realmente estabelecer, né, do ponto de vista legal e do ponto de vista ético, quais são os limites do uso.
falar de requisitos de segurança, falar de proteção de dados, né? Nós arranhamos aqui, mas como é uma conversa mais informal, nós não fomos mais a fundo. Essa questão da inteligência artificial, ela precisa também ser tratada, mas acho que nesse momento a proteção de dados é a menina dos olhos quando se fala em telemedicina. A telemedicina, como nós já falamos, ela já está regulamentada do ponto de vista ético, né, desde 2002 aqui no Brasil. Temos aí 2 resoluções específicas também, a de teleradiologia, telepatologia. Temos de adentrar nessa questão da teleconsulta como algo sólido e que possa servir de fato ao que veio, né? Ampliar a assistência à saúde. Isso, inclusive, é um entendimento da OMS, que a e-health, a tecnologia, tem de servir para levar a saúde para aqueles que não tem um médico sequer, quanto mais pensar num especialista, né? Eu adoro o Sabatini falando da tal da ambulância, né, que um médico precisa pegar para atender alguns pacientes em certas regiões do país. Então, é um tema que eu adoro discutir, eu agradeço muito pelo convite, em especial pelas pessoas que estão aqui, você, o Sabatini, a Ana, foi um grande prazer, e agradeço também aqueles que estiveram aí ao vivo acompanhando conosco essa conversa. E vamos voltar a conversar. Tem muito assunto para discutir sobre esse tema, muito assunto. Sim, sim. Querido professor, doutor Renato Sabatini, obrigado por participar e por ajudar na organização dessa live. Muito obrigado. Palavra para despedida. Ok, acho que foi um debate muito frutífero, muito interessante. Eu fico assim, convencido cada vez mais que a tecnologia operou um milagre, que era quebrar as profissões estanques, né? Hoje, tudo que a gente faz é multiprofissional, né? Os médicos dependem dos advogados, os advogados dependem do médico, dependem dos tecnólogos. Então, eu acho muito interessante essa difusão, porque eu acompanhei historicamente isso acontecer, onde eu era um cara da medicina que era considerado um louco. O meu chefe falou assim, informática e medicina... Sabatini, você quer a emissão de uma carteirinha certificando que você é louco? O que é isso? Vem desse tempo, né? Hoje ninguém mais pensa assim, mas em grande parte pela influência que as várias profissões fizeram entre si, em que a gente não consegue mais, né, Marcos, operar sozinho. Não existe mais alguém que possa estar isolado nesse mundo, numa caverna, praticando a profissão dele. Isso na nossa sociedade ficou uma coisa extremamente dinâmica. A gente diz que aumentou o metabolismo, né? O metabolismo urbano, o metabolismo social aumentou de uma forma espantosa. Hoje, por exemplo, você fala assim, você não marca mais data e horário, né, para um encontro, você fala assim, eu te ligo quando eu estiver chegando. Vocês já pensaram o que o celular provocou de aumento do metabolismo urbano, do metabolismo de interação das pessoas? São mudanças muito drásticas. Eu fico à sua disposição, porque eu dou aula de bioética em telemedicina há muitos anos já. Eu sou da Associação Americana de Informática Médica, onde existe um grupo só de bioética e informática em saúde e telemedicina. Mas eu tenho uma aula que eu dou na pós-graduação. Eu adoraria você fazer um debate sobre inteligência artificial, porque se vocês acham telemedicina complicado do ponto de vista jurídico, moral, ético e legal, a inteligência artificial, então, não tem nada. Os juízes não sabem decidir, não existe a quem você atribuir, fazer atribuições de responsabilidade. Então, inclusive em termos de telemedicina e inteligência artificial, realizadas transfronteiras, não é? Entre países. Cara, é uma coisa assim, fascinante do ponto de vista jurídico. Outra coisa que eu tenho vale a pena debater, tá? Mais uma vez, obrigado a todos que nos assistiram aí, e a você, Marcos, por ter organizado o evento, e as queridas amigas Ana Luísa e Sandra Regina pela participação brilhante durante esse evento aqui. Nós vamos voltar a conversar sem ter muita coisa, só estou com outro assunto, é o exercício profissional. A telemedicina permite que um médico da China esteja operando aqui. E aí o controle ético... Tem muita coisa a falar sobre esse tema, muita coisa. Mas é um avanço, insisto. Acho que foi um grande avanço que não tem retorno. É uma pena, mais uma vez, que tenha sido por lei, não tenha pelo Conselho. Mas acho que está na hora do Conselho tomar a frente disso e regular de uma forma adequada. Um abraço a todos, aqueles que estavam conosco. Curtam a fanpage, compartilhem os vídeos.
Na segunda-feira, nós vamos ter, também às 10 horas, o nosso encontro sobre direitos humanos. Vão estar conosco 3 grandes amigos, o Luiz Viana, que é vice-presidente do Conselho Federal da OAB, o Antônio Cláudio Marins de Oliveira, grande criminalista, e o Belisário dos Santos, outro grande advogado, militante na área de direitos humanos, discutindo os direitos humanos a partir da Constituição de 88, às 10 horas da manhã. Um abraço a todos, bom final de semana, boa sexta e bom final de semana. Para vocês também. Para vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.